E se eu te disser que o episódio final de Pluribus pode ter apresentado para nós não só que a Carol esteja em perigo, mas que também o próprio Manosos. Quer saber mais? Então vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. O episódio final de Pluribus mostrou que Ruptura conseguiu mesmo uma concorrente para os próximos anos. Porque se com Ruptura a Apple conseguiu abrir todo um novo público nos últimos anos, e que até então era a série sensação deles nesse ano, e imaginando que nós só podemos esperar uma nova temporada lá em 2027, a Apple fez aqui uma jogada de mestre. Apostaram em Vince Gilligan para uma série feita sob medida para Rhea Seehorn. E Pluribus chegou ali como quem não quer nada, basicamente sem qualquer indicação do que ela seria, do que ela trataria em toda a sua campanha de marketing, que também foi bem restrita, e já nos primeiros episódios ela mostrou a que veio. Apresentou uma história repleta de mistérios que conquistou o público. E a cada episódio mais gente assistia, mais gente se contagiava com esse vírus. E quem gostava se deliciava com as respostas e conexões que a série apresentava a cada novo episódio. E esse episódio final mostrou que não existe ponta solta nessa série. Tudo está conectado. E que então provavelmente iremos ver mesmo uma série com 4 temporadas, com toda a sua história muito amarradinha. Então prepara o seu sorriso no rosto e venha admirar essa obra-prima. Mas não esquece, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos. E não esquece que até o final desse mês de dezembro, quem se inscrever em qualquer modalidade do nosso plano de membros e que tem ali planos a partir de R$ 1,99 vai concorrer ao kit completo de personagens de colecionáveis de Stranger Things que a série tem em parceria com o McDonald's e que nem está disponível no Brasil. Eu vou mandar direto para casa de quem ganhar esse sorteio. Então vai lá e não perde essa oportunidade. É a última semana, hein? Mas agora vamos direto para o vídeo de análise da Season Finale, do episódio 9 de Pluribus da Apple TV. E aqui eu quero apresentar essa análise de forma cronológica para vocês. E com isso nós vamos começar no dia 60 após a contaminação global, onde temos a Carol vivendo ali aquela espécie de lua de mel com a Zoja, e que estão juntas há mais ou menos uns 10 dias. Quando a Zoja então diz para Carol que ela vai receber uma visita. Então ela mostra as câmeras do drone que está monitorando todo o trajeto do Manosos, acompanhando o deslocamento da ambulância. E como nós tínhamos previsto, a Carol pergunta para Zoja informações sobre o Manosos, relacionando que a última vez que eles tiveram contato foi quando ela desligou na cara dele, depois de xingar ele, embora ele também tenha xingado ela, né? E vemos ali a Zoja, nesse caso a mente colmeia, de alguma forma tentar induzir a Carol de que talvez ele seja perigoso, mesmo com a mente colmeia meio que especificando que eles acreditam que o Manosos não vai fazer mal para ela. E toda essa chegada e o encontro da Carol com o Manosos é sensacional. A forma como ele repete as frases treinadas por ele ao longo de toda a viagem, ou a forma como ele se ajeita e arruma o cabelo, demonstram como ele estava ansioso para esse encontro e para causar uma primeira boa impressão. E vemos ainda como os dois são extremamente parecidos, até na forma em que um tenta falar o idioma do outro, para causar aqui uma sensação amistosa. E a insegurança dela ao ver o facão, induzida, é claro, pela sensação de perigo que a frase da Zoja deixou na cabeça dela. E a forma como ele também sente medo em deixar sua única proteção ali no carro, deixando ele ainda mais inseguro de entrar na casa dela, assim como ela também estava insegura de ir até a ambulância. Foram detalhes claros de como eles são semelhantes. Com a diferença que o Manosos tem ali umas neuras muito mais fundamentadas, talvez aqui no possível histórico militar dele, com medo de escuta e até mesmo de utilizarem os drones para fazerem leitura labial na conversa deles. E toda a cena com o telefone dela foi incrível, quebrando toda a tensão desse encontro com o tradutor, falando com eles ali mesmo quando não era desejado, ou não reconhecendo o nome. Genial, essa cena foi bem Vince Gilligan. E quando a Carol obriga ali o Manosos a ter que entrar na casa dela, e enquanto ele revista a casa,
Vemos que assim como eles são semelhantes nas tentativas de iniciar bem esse encontro, essa conversa, também são extremamente semelhantes nas suas defesas e inseguranças. E então o Manosos encontra um sensor no bar, que em seguida descobrimos se tratar de uma forma que a Ellen lá no passado controlava a Carol se ela bebia ou não, já que ela pôs isso durante o período em que elas estavam tentando congelar os óvulos, lá em maio de 2011. E olha que curioso, se pensarmos, caso a Carol imaginasse a possibilidade da mente colmeia saber sobre os seus óvulos congelados, naquele período em que ela estava lá em Vegas, que ela tinha descoberto com o Kumba que eles precisavam das células tronco dela para conseguirem adaptar ao vírus e assim contaminar ela, imediatamente ela teria relacionado a possibilidade deles tentarem utilizar os óvulos dela. Mas aqui, vivendo esse romance com a Zoja ali por aproximadamente 10 dias, sendo completamente manipulada pela mente colmeia, essa hipótese nesse momento nem passa pela cabeça dela. E ali, decepcionada mais uma vez por essa atitude da Ellen, que monitorava ela e que obviamente ela não esperava, ela decide mandar o Manosos embora para que eles conversem, voltem a conversar no dia seguinte, levando ele para a casa do Wilson, do vizinho dela. E olha como foi tudo articulado. A Carol pede para que eles preparem a casa do Wilson para receber o Manosos, levando comida para ele. Só que então a Carol descobre que o Manosos não fica na casa dos outros, não usa nada que não é dele, embora jogue conscientemente na cara dele que ele está utilizando uma ambulância que não é dele. Ou seja, além de diversas conexões com outros episódios, vemos aqui nesse episódio como até mesmo a hipocrisia do Manosos e da Carol também são de certa forma semelhantes. Então ele fica ali na casa e decide ligar para a mente colmeia, pedindo para falar exatamente com a pessoa que a Carol se relaciona, com quem ela fala, e que é claramente uma estratégia, uma forma dele conseguir entender o que está mexendo com o foco da Carol. E então ele acaba conhecendo a Zoja e pergunta absolutamente tudo o que ele queria perguntar para ela. E assim que a Carol descobre, ela vai interferir, mas pelo olhar do Manosos para ela, já é tarde demais. Ele sabe que elas estavam envolvidas e que provavelmente foi essa mentira que ele sacou ali no primeiro encontro deles, enquanto eles conversavam. E ele perguntou por que afinal eles decidiram voltar para Albuquerque. E o Manoso se defendendo, dizendo que ele só seguiu a sugestão da Carol em conversar e perguntar para os infectados, foi sensacional. E o que mostra como ele está disposto a quebrar ali as suas barreiras para entender melhor tudo isso que está acontecendo. O cara é um gênio, é muito ninja. E se pensarmos ainda nesse conselho que a Carol deu para ele, dele conversar com os infectados, porque assim ele aprenderia alguma coisa, foi exatamente o conselho que a Carol recebeu durante aquela conversa no avião com todos os outros imunes, pelo menos aqueles que falavam inglês. O que sinaliza pra gente que o Manosos está basicamente no mesmo estágio que a Carol estava naquele dia, naquela conversa. E a Carol trata a Zoja aqui como se fosse posse dela, mandando ela sair da casa. E um detalhe muito interessante é a Carol colocando a cadeira para bloquear a porta, já que agora ela vê o Manosos como uma ameaça. E enquanto ela questiona a Zoja sobre o que eles conversaram, o Manosos liga para a mente colmeia e pede outra pessoa. E essa conversa da Carol com a Zoja, para mim, é a prova de que não existe individualidade na mente colmeia. Esse tempo todo que a Carol ficou com a Zoja, nunca houve um momento real dela com alguma individualidade da Zoja, já que a própria Zoja diz que eles amam o Manosos tanto quanto amam a Carol, mesmo eles mal conhecendo o Manosos. Enquanto o indivíduo Zoja ali, que faz parte dessa mente colmeia, está vivendo uma relação super constante e intensa com a Carol. Para a mente colmeia não existe amar a Carol por ser a Carol. Eles amam a Carol por ser uma imune. E é exatamente pelo Manosos ser um imune que eles amam ele na mesma intensidade. Porque afinal o objetivo da mente colmeia é infectar. E é o imperativo biológico deles quem move todas as atitudes que eles têm. Basicamente move todos os infectados em direção a qualquer imune. E no meio dessa conversa delas, o Manosos causa uma crise nos infectados, fazendo a Zoja deitar no chão ali para evitar que ela se machucasse. E ali vemos a cena então que prova para mim que nós estávamos errados na última teoria em que nós publicamos. O Manosos nunca será um vilão
vilão. Ele tenta conversar com o Rick durante a crise que ele está tendo, chamando ele de volta, identificando que quando eles estão em crise, a comunicação que ele captou ali na frequência 8613 se altera, e o que indica que eles podem mesmo interferir de alguma forma nessa comunicação. E o fato do Manosos ter avisado que causaria essa crise, permitindo assim que os infectados pudessem se preparar e evitar milhões de mortes, prova para mim que além de ser extremamente controlado emocionalmente, o Manosos é uma boa pessoa. Mesmo tendo dito ali no calor do momento na conversa com a Carol, que se eles não pudessem curar os infectados, então era melhor que eles morressem. Reforçando a nossa teoria de que caso ele descobrisse que não existe uma cura, ele pudesse tomar alguma atitude mais drástica. Mas ali, ao ouvir as palavras da Carol, que até então era a única pessoa em que ele podia confiar, dizendo que os infectados são boas pessoas, provavelmente ele tenha se influenciado e baixado um pouco a guarda, ao ponto de seguir o conselho dela de ir conversar com o infectado. E a cena do grito dele causando a crise é hilária. Ele tratou aquilo mesmo como um experimento científico, causando a crise e monitorando as reações. Sensacional! Depois disso, a Zod acorda e após a chamada telefônica tradicional da Laxmi sempre que acontece uma crise, exatamente por terem mexido com o alecrim dourado dela lá na Índia, e mesmo que nesse caso específico não tenha sido cometido pela Carol, a Laxmi sabe que de alguma forma foi por culpa dela. Em seguida disso, a Zoja diz que tem que evacuar a cidade, que eles precisam se afastar do Manosos, para que assim possam evitar novas crises. E que se nós pensarmos também é um mecanismo de defesa para o vírus, para os infectados, porque nós vimos, por exemplo, que o Manosos estava um pouco mais perto de conseguir o que ele queria, de isolar um dos infectados. Então também eles saem da cidade, muito provavelmente em função do Manosos estar um passo à frente para descobrir de que forma tirar eles da mente colmeia. E então vemos exatamente o significado do título desse episódio, onde o Manosos pergunta para Carol se ela prefere salvar o mundo ou ficar com a garota. E a Carol, querendo manter o que ela sentiu nesses últimos 10 dias, vai atrás da Zoja, deixando o Manosos ali no bairro dela. E aí, meus amigos, a Carol, totalmente manipulada pela mente colmeia, vive a ilusão de todos os episódios do Rick Steves, vivendo um cartão postal a cada dia, andando na praia mais perfeita ao entardecer, admirando a Zoja mergulhando numa piscina, enquanto ela lê um livro ali na beira. E então nós chegamos no dia 71, onde damos uma olhada na aldeia em que a Kuzimayu vive lá no Peru, e onde basicamente todos vivem normalmente ali, ou melhor, encenando que vivem normalmente. E será que isso é por causa de um pedido da Kuzimayu? Ou será que é mais um exemplo da manipulação proativa da mente colmeia para deixar a Kuzimayu de alguma forma confortável naquele ambiente? E então vemos a Kuzimayu observar o avião indo embora da aldeia dela, sinalizando que chegou o vírus adaptado para ela. E vemos toda a sua comunidade se reunindo, já que hoje será o grande dia. E a própria comunidade dela trata aquilo tudo como uma espécie de um ritual de sacrifício. Desde a tia e a prima dela, dizendo que prepararam o prato preferido dela. O que faz sentido, já que será a última refeição dela como um indivíduo. E vemos como toda a manifestação dessa comunidade é manipulada, é uma encenação, para dar a sensação para ela de que tudo está normal, tudo está perfeito. Até mesmo, de novo, as interações sem sentido entre eles, já que fazendo parte da mesma mente colmeia, eles nem precisam conversar. Como nós vemos acontecer na interação da pessoa que vai buscar aquela caixa e da pessoa que entrega a caixa para ele, a piloto daquele avião. E se nós soubemos em episódios anteriores que eles soltaram os animais em todos os lugares que tinham os infectados, na aldeia da Kuzimayu os animais estão presos exatamente para causar essa sensação de normalidade para ela. E então vemos ela mesma encarcerada ali junto com os animais, enquanto os infectados estão livres do lado de fora. E se antes era ela quem estava sentada naquele tronco acariciando o cabritinho, assim que ela sai para o seu ritual, é o cabritinho quem toma o lugar dela, em cima daquele tronco, reforçando como ela é o sacrifício da vez. E a própria tia questionando se ela tem medo, sabendo que de alguma forma aquilo faz ela ir adiante, exatamente para provar que ela não tem medo, quando nós estamos vendo aqui que nitidamente ela está
totalmente apavorada. E se antes dela inalar aquele vírus, a comunidade dela tá toda animada cantando, após ela ser infectada, o som se encerra. A manipulação cai, não há mais motivo para encenarem nada, já que todos fazem parte da mente colmeia agora. E a própria forma dela inalar a fumaça que sai junto com o vírus ali, lembra aqueles rituais xamã que jogam fumaça de ervas nas caras das pessoas, com o intuito de afastar os maus espíritos. Mas aqui é o espírito da indivíduo Kuzimayu quem vai embora, quem desaparece, acordando agora tomada por esse vírus da felicidade, em que ela vai e solta os animais em seguida. E o cabritinho, que era acariciado por ela há poucos minutos atrás, agora nem um olhar carinhoso recebe, porque afinal a Kuzimayu não está mais ali. Agora só restou a infectada, que tem um objetivo único: espalhar o vírus para os seus alvos humanos. E portanto o cabritinho não tem nem um pouco da atenção dela. E então a vila dela, toda a cultura de um povo, morreu exatamente quando a Kuzimayu foi infectada. A individualidade morreu e só sobrou a generalidade sem qualquer originalidade. Todos são iguais, todos são os mesmos. Então eles apagam o fogo, consolidam os recursos e vão embora, deixando ali somente os animais soltos, e que logo serão mortos por predadores famintos. E então, 2 ou 3 dias depois, a Carol e a Zoja estão vivendo ali mais um especial do Rick Steves, e após esquiarem, conversam em frente à lareira. Só que aqui, meus queridos, algo está diferente. E a Carol nos conta e nos explica o que faz dela ser uma pessoa tão triste e mesmo pessimista, como nós vimos ao longo de toda a temporada. E é algo tão normal e tão presente em tantas pessoas que não tem como a gente não compreender o que ela sente. Ela questiona a Zoja o que quimicamente funciona para deixar as pessoas da mente colmeia felizes, e que obviamente são as misturas dos hormônios, como a própria ocitocina, que, como a Zoja mesmo diz, é a responsável pelo desenvolvimento da empatia em espécies vertebradas. E aí eu já me pergunto, será que essa empatia é uma peça-chave para conseguirem quebrar de alguma forma a mente colmeia? E será que as pessoas menos empáticas possuem uma menor produção de ocitocina? Enfim, ali a Carol explica que tem todos esses hormônios dentro dela, mas que ao se sentir feliz, e mesmo desejando que aquele sentimento continue, em seguida ela tem a sensação de que aquilo vai acabar por algum motivo, fazendo com que ela volte a se tornar triste, mas que esse sentimento de felicidade na verdade não acaba, e o que representa que é a ansiedade em curtir o momento, mas com o medo que esse sentimento acabe, que torna ela uma pessimista e uma triste em potencial. E vamos combinar, né? Quem nunca? Mas se pensarmos também, é exatamente esse sentimento que funciona como um mecanismo de defesa para ela, já que foi nesse exato momento que fez a Carol suspeitar da resposta da Zoja e questionar se eles teriam outra forma de conseguirem as células-tronco dela. E ali, diferente do que nós vimos mais cedo nesse episódio, lá atrás em que nós vimos que em plena felicidade com a Zoja, ela nunca cogitaria isso. Mas aqui, nesse momento, ao cogitar a hipótese de que essa felicidade acabe, ela se toca que a mente colmeia já tem os óvulos dela e que a partir daí conseguem as células-tronco. E embora cientificamente na vida real não seja algo tão fácil assim, a Zoja explica que é difícil, depende da sorte, mas que eles vão conseguir e que já estão tentando. E quando conta que a Kuzimayu já foi infectada, a Carol pergunta quanto tempo ela tem, ouvindo que 1 mês. No máximo 3, segundo as expectativas deles, que estão completamente ansiosos para infectar os imunes. E então vemos no rosto da Carol o castelinho de areia dela desabar, entendendo o quanto foi manipulada nesses dias todos. Enquanto a mente colmeia usava a Zoja para satisfazer ali os desejos da Carol, os outros indivíduos da mente colmeia estavam trabalhando arduamente para achar uma forma de infectar ela e levar ela para a mente colmeia. Tudo é uma encenação, tudo é ilusão. E enquanto você olha o comportamento manipulativo dos indivíduos infectados com os imunes, o coletivo, a mente colmeia, está trabalhando para infectar eles. E aí vou jogar aqui uma teoria no ar. Se usaram os óvulos da Carol para chegar às células-tronco dela, o que diz que não estão exatamente tentando fazer a mesma coisa com os outros imunes? Já que, se pensarmos, o Pumba também não deu autorização para eles retirarem as células-tronco dele, mas podem ter certeza que estão tentando encontrar uma outra forma de infectá-lo, ou de pelo menos obterem as células-tronco dele.
assim como o próprio Manosos, que, como vimos, após ter sido internado naquele hospital no Panamá, fizeram diversos procedimentos nele, e que claramente não foram à toa. Aquela cena toda que foi apresentada tem um objetivo que nós ainda não descobrimos, mas ao analisarmos a descrição de todos os procedimentos que foram feitos nele, vemos um que eu não tinha me atentado inicialmente, mas que agora, após esse episódio, investigando de uma forma mais detalhada, pode ser a chave para conseguirem as células-tronco do Manosos, usando exatamente o mesmo procedimento que vão fazer com a Carol, que é o fato de terem retirado uma amostra do abdômen do Manosos, o que possibilita, com o mesmo procedimento que a Zoja explicou para Carol que realizariam para conseguirem as dela, conseguirem as dele também. Ou seja, mais uma vez, enquanto estamos olhando para uma direção, a mente colmeia está tramando do outro. Com isso, então, após 74 dias da contaminação global, a Carol volta para casa, sendo levada de helicóptero ali pela Zoja. E o olhar de despedida delas é muito triste, né? A Carol foi mesmo enganada pela mente colmeia. Gente, não tem como se aproximar tanto do fogo sem se queimar. Ali estão as mentes mais inteligentes e manipuladoras do mundo. Por mais inteligente que a Carol seja, ela não tem chance sozinha. Só que agora, meus amigos, ela está mais ofensiva do que nunca. E traz junto com ela uma bomba atômica. Conectando mais uma vez ao episódio 3, ao episódio Granada, em que a Carol pergunta se daria uma bomba atômica caso ela pedisse. Tudo está conectado, perfeitamente amarradinho. E embora eu acho que ela não vá usar, é uma forma dela demonstrar para a mente colmeia, caso eles decidam ir à frente e infectarem ela, antes disso acontecer, ela vai acabar com o mundo. E essa chegada pega de surpresa o Manosos, que depois de 2 semanas está ali ainda na casa do Wilson, estudando feito um maluco, lendo sobre ondas estacionárias, e que provavelmente vai ser a forma como ele pretende interferir na comunicação que ele ouviu naquela frequência de rádio, bloqueando ou refletindo essa onda. Além disso, olha a referência, a teoria que nós trouxemos num vídeo anterior. Provavelmente eles vão tentar criar uma gaiola de Faraday para tentar bloquear o campo eletromagnético de um infectado e assim isolar essa pessoa da mente colmeia. E vamos combinar que seria uma ótima vingança se eles fizessem isso com a Zoja, não é mesmo? Enfim, habemos dupla salvadora para o mundo. E que vem a próxima temporada, e agora provavelmente com 2 objetivos. Um é tentar impedir que a mente colmeia consiga de fato adaptar o vírus para Carol, e 2, tentar desconectar o indivíduo da mente colmeia. E sobre isso eu tenho uma teoria. Na próxima temporada teremos então essa janela temporal de 1 a 3 meses, que seria o tempo necessário para eles adaptarem o vírus às células-tronco da Carol. E se pensarmos que a Kuzimayu já teria autorizado e demorou todo esse tempo, provavelmente a Carol levaria um tempo a mais. O que faz sentido então essa janela temporal. Nesse caso, a Carol e o Manosos vão tentar impedir que eles consigam fazer isso. E em paralelo tentar achar uma forma de prender o infectado e testar ele numa gaiola de Faraday. Então, e se virmos ao final da próxima temporada, ele chegando ao laboratório para impedir que as células-tronco da Carol sejam utilizadas, mas a mente colmeia já tiver o vírus adaptado. E se a Carol acabar a temporada com ela infectada, mas ao mesmo tempo o Manosos conseguir retirar ela da mente colmeia, usando a mesma estratégia que ele teve com o Rick nesse episódio, chamando ele de volta, só que agora com o auxílio de uma onda estacionária ou então da gaiola de Faraday. Seria um baita cliffhanger, não acham? E pior, se eles forem tentar impedir de adaptarem o vírus usando as células-tronco da Carol, mas já tiverem adaptado o vírus para o Manosos. E se for o Manosos aqui o infectado? Ah, meus queridos, que ansiedade! Que venha logo essa próxima temporada. Enquanto isso, eu vou listar aqui para vocês algumas curiosidades desse episódio. Quando o Manosos chega e entra na casa da Carol, ele passa pelo túmulo da Ellen e observa atentamente, sabendo então que ela perdeu alguém, o que provavelmente causou maior empatia por ela, já que vimos que ele aceitou ceder em várias situações. Cedeu ao usar o tradutor no telefone, cedeu ao deixar o facão e não se reunir na ambulância, cedeu a entrar na casa dela e mesmo a ficar na casa do vizinho, mesmo ela não sendo dele. Outra cena super interessante e bem humorada foi a disputa entre eles no estalar de dedos. Ele mudando a postura e sendo educado,
com o objetivo de chegar em algum lugar ali com ela. Outro detalhe aqui de produção que eu achei fenomenal foi ele mexendo na garrafa para que nós, espectadores, pudéssemos ver ali o sensor escondido antes dele encontrar, aumentando a tensão e colocando o espectador em prioridade. Isso é show! Depois disso, ela conta sobre a Ellen não gostar dela beber, e ele não reage negativamente ou de forma homofóbica. Como chegamos a cogitar a possibilidade em função da religiosidade dele? Porque afinal ele já sabia, ele tinha passado pelo túmulo e ele viu as fotos dela com a Ellen ali. Conectou isso tudo e se manteve receptivo para essa colaboração. Mais um indício de que nós veremos o Manosus do lado bom dessa história o tempo todo. Outro detalhe muito legal é quando o Manosus liga e eles já sabem que é ele. Ou seja, eles monitoram os imunes completamente. Mais tarde, a Carol pega a arma e atira para impedir o Manosus de continuar com a crise. E aqui é a arma de Chekhov na sua essência. Como nós tínhamos falado anteriormente, aquela arma seria usada em algum momento. Outro detalhe sensacional foi o livro que a Carol leu ali na beira da piscina, que é A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, e que é um romance de ficção científica. E o detalhe sensacional aqui é que os roteiristas deram a indicação para Carol escolher o livro, entre esse e Fahrenheit 451, e que embora ela não saiba exatamente qual o significado de incorporarem esses livros, ela gostou porque a Ursula espelha a própria personalidade da Carol, uma escritora de ficção científica vivendo basicamente uma história de ficção científica, o que é sensacional. Outro detalhe sensacional foi a palavra atômica escrita na bota de esqui da Carol, antecipando já que a Carol teria uma bomba atômica nas suas mãos. Outro ponto que me chamou muito a atenção é quando a Carol pergunta se a Zoja tinha pessoas anteriormente na vida dela. E a Zoja diz que elas não estão ali, que elas não fazem parte da mente colmeia, sinalizando que provavelmente a Zoja perdeu todas as pessoas que ela amava, reforçando aqui o passado sofrido dela. E até mesmo uma possibilidade de encontro entre essas duas no futuro, já que partilham dessa mesma experiência. E para fechar, um detalhe que eu achei sensacional é de que apesar de todas as cedências que o Manosus fez, ele continua não comendo nada preparado pelos infectados. E uma prova disso aqui no balcão da casa onde ele está, vemos um pacote de batata e uma lata de Coca-Cola. Provavelmente é a comida que ele consome por terem sido produzidas e embaladas antes da pandemia, garantindo assim que os infectados não possam contaminar ele através dos alimentos. No geral, nós tivemos um final de temporada incrível e com diversas conexões entre os episódios sendo exploradas. E pode anotar que o fato deles terem apresentado a conta do hospital com todo aquele detalhamento e que aquele hotel de gelo com toda a informação do frio ativar os nervos ancestrais das pessoas representam que eles vão dar um jeito de adaptar o vírus aqui para o Manosus e que o frio será uma peça-chave para eles conseguirem extrair alguém da mente colmeia. Me diz o que você acha, faz sentido? Comenta aqui embaixo o que você achou desse final de temporada e quais são as suas expectativas para o que essa dupla dinâmica vai entregar pra gente na continuação da série. E não esquece, se você gostou desse vídeo, clica ali na opção de hypar, isso ajuda demais a que o vídeo chegue a mais pessoas e assim o canal continue crescendo. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.